Que tal este ano tirar os seus projetos do papel? Se você sonha em ser um psicanalista e mudar os rumos da sua vida, o Instituto Âmago pode te ajudar a alcançar essa meta. O Instituto oferece dupla certificação em psicanálise clínica e pós-graduação na mesma teoria, com cursos reconhecidos. E não é só, o Instituto ainda conta com equipe de professores formada por especialistas, mestres e doutores, todos com amplo conhecimento na área e formados nas melhores instituições de ensino. Localizado no Taguatinga Shopping, o Instituto Âmago dispõe de um ambiente seguro e confortável no coração de Taguatinga. Além de fácil acesso por carro ou transporte público, a estrutura conta com um amplo estacionamento, praça de alimentação com diversas opções e uma clínica-escola para realização de estágio. E sabe o melhor? Os encontros presenciais ocorrem apenas um sábado por mês ou então à noite, com acompanhamento à distância. Com toda essa flexibilidade, é possível conciliar a realização do seu sonho com outras atividades. Sabe o melhor? Com mensalidades que cabem no seu bolso. As inscrições para a próxima turma já estão abertas e as vagas são limitadas. Venha conhecer tudo que a nossa Academia de Terapeutas tem a oferecer para você. Acesse o site www.institutoamago.com e saiba mais. Instituto Âmago. Apaixonados por tocar almas humanas. E boa noite para vocês! Hoje nós estamos aqui, né, em mais uma Terapia em Foco, né? Eu ia falar live, mas é um Terapia em Foco, que é o nome desses nossos programas de quarta. E hoje nós vamos falar sobre a atuação da psicanálise à prevenção do suicídio, né? Nós sabemos que o suicídio é algo que tem ocorrido muito, infelizmente, entre os nossos jovens, mas também entre pessoas adultas. E o que a psicanálise pode fazer para estar mudando isso aí? E para isso nós trouxemos o nosso amigo, o nosso professor Júlio. Infelizmente, como eu falei com vocês, houve algum probleminha, não sei se é a rede dele que está passando por instabilidade ou o que é. O que eu sei é que deu uma travadinha e aí a gente está lutando aqui para arrumar. Então, caso aconteça algum problema, caiam, tenha paciência, a gente vai procurar fazer o melhor para vocês, tá bom? E é claro que se isso não for possível, aí nós, infelizmente, vamos ter que marcar um outro momento. A gente já está aqui uns 10 minutos tentando ajeitar isso, e eu ainda não sei se está como deveria estar, tá bom? Mas, de qualquer forma, vamos passar aqui a vinheta, e depois da vinheta a gente começa aqui com o nosso professor Júlio. E muito boa noite, professor Júlio, cadê você? Boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite, como é que estão me recebendo aí? Nós estamos vendo o seu nome e ouvindo a sua voz, apenas. Não estão me vendo? Não, mas olha, se sair o áudio legal, já ajuda, né? Você conseguindo enviar aí o slide, eu vou passando aqui para você, não tem problema não. Só que não chegou no e-mail ainda, tá bom? Chegou não. Tá, e nem no WhatsApp? Nem no WhatsApp. Eu tô achando que houve algum... Você deve estar com algum Tá lenta problema. mesmo, a internet tá muito lenta aqui, cara. Não sei o que tá acontecendo, tá muito lenta aqui. Isso acontece, é o complô do sistema contra a terapia em foco. Porque a terapia em foco, ela veio... Não tá aparecendo nada da minha imagem, não? Não tá aparecendo nada da minha imagem? Nadinha da sua imagem, vê se pode. Nada. Ó, a única beleza que tá câmera tá ligada, microfone ligado. A sua câmera... Vamos chamar de novo, Lúcio? Vamos entrar de novo para ver? Você tá pelo... Sai do celular e entra pelo computador. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com eles. Vamos ver se o computador tá melhora, bom. tá bom? Tá bom.
Então, pessoal, nós sabemos, né, que como terapeutas, nós temos aí no dia a dia uma demanda muito grande de pacientes, né? E muitos desses pacientes, eles tentam, né? Ou pelo menos eles passa pela cabeça deles em algum momento tirar a vida, né? Nós sabemos que até mesmo a gente tem dia que você está ali e pensa, gente, para que mesmo que eu estou vivendo? Qual é o sentido da vida? Para que essa trabalheira toda? Até certo ponto, é normal nós fazermos esse questionamento. Mas quando isso passa de um questionamento e começa a virar uma angústia, uma tristeza dentro de nós, quando aquilo começa a ser muito recorrente, ele já está caminhando ali para o patológico, né? Onde a pessoa ela perde totalmente a libido, o prazer de viver, e isso é muito ruim. Vamos chamar aqui o professor Júlio. Aí, agora sim, Júlio, a gente está te vendo. Certo. Eu vou deixar carregando aqui no WhatsApp, Lúcio, o slide, porque tentar carregar por aqui vai ficar... Está muito lento, cara. Está muito lento mesmo. Mas a gente vai com o conteúdo, né? A gente vai com o conteúdo que eu acho que é o mais importante. O problema agora é só o seu som. Se você conseguir melhorar ele, deixar ele mais alto, mesmo que a sua imagem trave um pouco, mas o som saindo beleza, dá para a gente tocar o barco. Tá bom. Espera aí, só um minutinho. Aqui eu estou com ele no máximo. Né? Tô. Você está usando o microfone do computador mesmo, que fica embutido no computador? Isso. Uhum. Tá. Deixa eu botar o computador mais para cá, para perto. Espera aí. Deixa eu botar o computador mais para próximo. Melhorou? Vamos ver. Fale aí. Oi, tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá travando, viu, Júlio? Está travando. A imagem? A imagem está travando, não está acompanhando o som, não. Deixa eu mudar a internet, tirar do roteador do celular e colocar na da residencial. Espera aí, vamos ver se eu... Enquanto você vai fazendo isso, provavelmente até caia um pouco, aí eu vou conversando aqui com eles. Então, como eu estava falando, pessoal, acontece, né, de nós termos aí na nossa clínica clientes que trazem, né, essa ideia. Esse melhorou, Lúcio. Oi. Fale aí, Júlio. Júlio, fala aí. Tá difícil, viu, pessoal? Tá difícil. Vai ser o jeito de a gente fazer essas terapias em foco presencial, que aí eu quero ver se trava, né? Muito bem, enquanto isso, psicóloga Lu Ferreira, seja bem-vinda. Mércia Lúcia, olha, Mércia, quanto tempo, hein, Mércia? Seja bem-vinda. A Lima Deb, boa noite para você também. Boa noite, Dani. Ele usou o Wi-Fi, usou o cabo, mas deve ser problema lá na rede mesmo. Gardênia, boa noite, Fernanda Aline. Fernando, boa noite, Mila também. Olha, uma galerinha boa aqui, viu, Júlio? Luzimaura. Oi, Lúcio. Rosane, oi. Pronto, Júlio? Júlio? Realmente, galera, eu acho que não vai dar. Eu acho que a gente não vai conseguir, não, Júlio. A gente nem está te ouvindo mais. Júlio. O Júlio apresentou esses dias lá em Formosa, né, na rádio Terra de Formosa, falando sobre o programa. Teve, inclusive, essa apresentação sábado agora, que foi pelo Meet, talvez alguns de vocês já assistiram, né?
E aí nós trouxemos também para ele estar falando hoje aqui com vocês, porque a gente sabe que nem todo mundo pôde assistir no sábado, que foi à tarde, né? E o Júlio, como vocês conhecem, ele é uma pessoa que, graças a Deus, tem uma agenda muito cheia, dispensou os clientes hoje para estar aqui conosco, mas está sendo aí traído pela internet, mas não é culpa dele, né? De vez em quando a tecnologia faz isso, né? Pode ser que esteja mudando alguma fiação, alguma coisa, está tendo instabilidade, ou às vezes está chovendo lá na região dele, né? Dizem que hoje iria ter temporais, e aí a gente acaba passando por essas questões mesmo, né? Mas o que eu acho interessante é... Tá me recebendo? Oi. Tá me vendo? Tô te vendo. Agora que o seu som saiu, funcionou, Júlio? Tá de boa? Mas aí me ouvindo? A imagem, como é que tá a imagem? Melhorou um pouco. Não está acompanhando muito bem o som, não, mas a gente já consegue te ver. Certo. A Dani falou para você ligar o notebook no roteador com cabo de rede, mas já estava ligado, né, Júlio, antes? Sim, não, aqui é Wi-Fi, eu não tenho cabo, não. Ah, o tempo todo você usa o Wi-Fi. Talvez isso também seja uma coisa, tem que providenciar isso. Mas está valendo. Você está me ouvindo? Cabo lá do roteador, pelo menos na hora que for usar, você puxa um cabo, usa, depois enrola o cabo e guarda. Sim. Essas transmissões ao vivo, né? Elas requerem mais capacidade mesmo de upload, essas coisas. Não sei se chama upload, mas é de alguma coisa assim. Tá. Certo. Então, e aí, Júlio? Bora fazer? Vamos que vamos. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui se tá ok. Vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, não está acompanhando a imagem com o som, mas pelo menos o som, o pessoal está me ouvindo bem, Lúcio? Eu acredito que sim. Diga aí para a gente, pessoal. Eu acredito que sim. O meu som é porque estava baixo aqui. Tá certo. Então, eu vou colocar... A gente vai começar aqui essa transmissão de hoje. Primeiro, dizendo que é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui, para a gente, de uma forma muito sucinta, né, sem a menor pretensão de saturar o assunto, passarmos alguns conceitos que eu julgo que estão de um suicida, né? Um suicida. A Letícia está falando que está ouvindo bem. Que bom. Que bom. Vamos ver se o sinal da internet melhora por aqui. Então, a ideia hoje, pessoal, é a gente conversar rapidamente sobre a questão da situação de nós entendermos a dinâmica psíquica de um suicida. Entendermos como que acontece a situação da questão da dinâmica pulsional, da dinâmica dentro desse aparelho, que leva uma pessoa ao ato do autoextermínio. Tá? Mas antes de nós começarmos, Lúcio, se porventura ficar ruim alguma coisa, alguém tiver alguma dúvida, se você quiser perguntando logo, ou deixar para o final, tá? Aí eu fico à tua disposição, tudo bem? Quando eles fizerem alguma pergunta, eu vou colocar na tela igual eu coloquei. Igual eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Tá bom. Ó, beleza. Aí vai aparecer assim, você pode ler e responder. Tá bom, tá ok. Então, pessoal, a questão da dinâmica psíquica, primeiro nós precisamos passar por alguns conceitos que eu julgo que são importantes. Primeiro, o que vem a ser um ato suicida? Né? O que é um suicídio? Então, dentro da situação do conceito, né, que vem da Associação Brasileira de Psiquiatria, o suicídio é um ato deliberado que é executado pelo próprio indivíduo cuja intenção seja a morte. E isso é feito de forma consciente e intencional, usando um meio que acredite ser letal. Então, essa primeira parte é interessante a gente perceber que, de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, esse fenômeno é um fenômeno multifatorial e é um fenômeno que não tem uma medição, não tem uma parametrização para a gente dizer qual é o teste ou o critério absoluto que vai dizer quem vai cometer o suicídio e quem não vai, tá? Então, partindo desse princípio, hoje os números são extremamente alarmantes, né? No mundo, hoje, nós temos cerca de 800 mil pessoas que morrem por suicídio todos os anos. A cada 100 mortes, pessoal, que acontece no mundo, uma ocorre por suicídio.
A cada 40 segundos, um suicídio ocorre no mundo. 9 entre 10 suicídios, e esse é o dado que mais nos chama a atenção e que mais respalda a importância desse nosso encontro, é que 9 entre cada 10 suicídios poderiam ser evitados através de um tratamento adequado, poderiam ser evitados através de uma abordagem adequada. Então, esses números, quando são trazidos para dentro do recorte do país, nós chegamos ao número de 13 mil suicídios por ano. Então, essa questão toda, dessa representatividade, de toda essa questão, faz com que o Brasil, meus amigos, seja o 8º país com o maior índice de suicídios no mundo, né? E é muito importante nós fazermos sempre esse paralelo e sempre fazermos essa ponte de que o suicídio é, sim, um problema de saúde pública em qualquer nação, tá? Por que é um problema de saúde pública? Porque existem possibilidades de nós termos bons tratamentos no Sistema Único de Saúde que viabilizem a questão de um tratamento, de uma prevenção primária para a questão de diminuirmos essa incoerência. Então, a taxa no nosso país, nos últimos 10 anos, principalmente entre os jovens do sexo masculino, entre 15 e 30 anos, aumentou exponencialmente. Mas, Júlio, quais que vêm a ser os fatores de risco, né? Quais são os problemas crônicos que nós podemos encontrar na vida dessa pessoa que gera a questão de uma facilitação, de um favorecimento, entre aspas, né, para essa ocorrência suicida? Então, nós temos o que a gente chama de 5D, né? O desespero, a depressão, a dependência química, a desesperança e o desamparo. Tá? Eu vou repetir. São 5 Ds, esses problemas crônicos, obviamente que de uma forma aqui muito sintetizada. O desespero, a depressão, a dependência química, a desesperança e o desamparo. Então, todos esses fatores de risco, quando estão envoltos nesses 5 Ds, que aí vem relacionamento em casa, problemas com ansiedade, endividamento, bebidas, drogas, tudo isso facilita, aumentam os riscos da questão da situação do suicídio. Mas se nós pararmos para pensar, todos esses contextos estão dentro de uma dinâmica que aqui a gente começa a fazer as primeiras sessões da situação do acionamento de gatilhos emocionais que geram e fomentam a ideação suicida. Júlio, o que pode ser um gatilho emocional? Um gatilho emocional pode ser citado como uma desilusão amorosa, uma separação conjugal, conflitos familiares, né? Cobranças de dívidas, perdas de emprego, acesso a meios letais, informações de doenças crônicas. Então, todos esses gatilhos acionam sentimentos, acionam pensamentos dentro do nosso sistema emocional, dentro do nosso sistema nervoso central, e isso começa a gerar a questão do pensamento suicida. Por quê? Porque essa dor psíquica que é gerada por esses gatilhos, ela é tão insuportável que faz com que esta pessoa que está nessa situação entenda o suicídio como uma única saída. Então, é muito importante, pessoal, nós percebermos quais são os sinais de alerta que são originados dessa pessoa que está vivendo essa ideação suicida. Por exemplo, o abuso no uso do álcool é um exemplo de um sinal de alerta. Brigas constantes em casa, afastamentos da família e de amigos, mudanças drásticas de comportamento, desfazimento de bens que têm um valor afetivo. Muitas das vezes, essa pessoa deixa, né, textos, postagens em redes sociais, né, falando sobre morte, endossando a morte, exaltando a morte, fala sobre a questão de se matar e como é que isso seria um peso para os outros. Então, isso tudo, comportamentos, cartas, isso tudo são sinais de alerta que nos levam para essa condição de pensarmos que esta pessoa pode estar tendo uma ideação suicida. Então, sintomas são sinais de alerta. Mas, Júlio, qual seria o tratamento que seria viável? Qual o tratamento que seria possível? Então, a melhor combinação de um tratamento para esse tipo de paciente é termos a nossa psicoterapia com a psiquiatria caminhando lado a lado. Nenhuma sozinha e nem a outra sozinha. Muitas das vezes, o paciente ele se acompanha apenas com o psiquiatra e abranda essa dor, abafa essa dor, silencia essa dor. E essa dor continua fomentando e ruminando dentro do emocional desse paciente e fica gerando exatamente uma dependência total dessa medicação.
Isso é necessário, por vezes, dependendo do estado emocional e do desequilíbrio químico e orgânico que esse paciente esteja passando. Mas a psicoterapia, ela é fundamental como uma parceira, como uma atividade que precisa estar andando de mãos dadas com essa questão do próprio internamento psiquiátrico, né? Eu mesmo tenho pacientes, né, que estão em CAPS, que estão sendo atendidos por psiquiatras, pacientes que estão medicados. Hoje mesmo à tarde eu atendi um. Então, toda essa demanda precisa ter, nesse paciente, uma condição favorável para que ele venha poder elaborar. Mas, Júlio, já entendi a questão do que é o suicídio, que é essa dor insuportável. Maria Homem deu até um exemplo muito interessante, quando ela fala que o suicídio é como se fosse um bode na sala da gente que precisa sair, que precisa ser retirado, né? E esse bode é a própria vida, entende? Então, muitas das vezes, a nossa própria existência, a condição do ser, para nós mesmos e para outras pessoas, é entendido por essa pessoa que assim se demanda com a ideação suicida como uma condição de menos-valia, uma condição de inválido. Então, nós precisamos entender essas pessoas, precisamos entender o contexto que eles estão e precisamos entender esses sinais de alerta, esses gatilhos, para podermos fazer uma leitura mais próxima que venha gerar um ato de prevenção mais apropriado. Júlio, como é que a gente deve se comunicar com essas pessoas? Então, primeiramente, é ouvir atentamente, né? Precisamos ficar calmos, entender os sentimentos que essa pessoa está apresentando, né? Dar mensagens não verbais, né? De aceitação e de respeito. Isso tudo é a maneira que eu devo me comunicar. Expressar respeito por essas opiniões, expressar respeito pelos valores da pessoa, conversar honestamente, com autenticidade com essa pessoa, mostrar a minha preocupação, o meu cuidado e a minha afeição com ela. Muitas das vezes o silêncio é muito difícil de ser rompido nesse momento, né? Então tem que ter toda uma questão de uma abordagem, de valorização dessa pessoa, para que ela possa se sentir à vontade em falar. E focalizar nos sentimentos das pessoas, tá bom? Júlio, como é que eu não devo me comunicar? Eu não devo me comunicar, Júlio, interrompendo muito frequentemente, ficando chocado ou muito emocionado como essa pessoa, com o que essa pessoa está falando, dizer que eu estou ocupado, tratar a pessoa de maneira que o coloca numa posição de inferioridade, fazer comentários invasivos e poucos claros, fazer perguntas indiscretas. Então, essas são formas de alguns exemplos de como eu não devo me comunicar. Então, se nós não conseguirmos falar adequadamente dentro desse primeiro lote de recomendações para prevenção, eu preciso me calar. Porque o verdadeiro problema da comunicação, pessoal, no momento que a gente está atendendo um paciente desse tipo, é exatamente escutar para tentar responder. Né? Então, eu estou tentando responder o porquê que ele está com os problemas da vida dele assim, tentando dizer, isso estou falando fora da psicanálise, né? Tentando dizer para ele que isso não deve pensar, porque essa pessoa não vale, né, todo esse sofrimento. E na psicanálise nós precisamos ter esse cuidado e esse zelo com o ato da escuta. Então, todos esses sinais de alerta são muito importantes, tá bom? Os gatilhos são importantes, o entendimento do conceito é importante. Mas, Júlio, para a psicanálise, como é que isso acontece? Né? Como é que isso se dá? Então, para a psicanálise, pessoal, é muito importante a gente entender a questão da fragilização psíquica desse paciente. Entender essa demanda de performance, essa demanda de não estar se identificando com o seu próprio eu dentro desse recorte de vida. Não, a pessoa não pensa, ela não reflete, ela está sem contato com o que sente, ela não está se encontrando com seus próprios vazios, né? Ela não está tendo conexões consigo e está buscando o tempo todo conexões fora. Então, isso é muito do nosso contemporâneo, né? É muito do nosso atual, da nossa atual situação. Por que é? Porque o nosso contexto atual, pessoal, é exatamente esse contexto de busca de aceitação, de busca de likes, de busca de seguidores, né? De busca de validação junto às redes sociais. Então, essa questão da pós-modernidade vem exatamente nos colocar dentro desse conceito de uma fragilização psíquica, que sucumbe diante de uma demanda com uma sociedade totalmente performática,
que traz, ao invés de permitir com que esta pessoa busque os seus intervalos, busque refletir, busque trazer conteúdos que o façam pensar, que busque estimular para que ele entre em contato com o que está sentindo, ao contrário disso tudo, leva o paciente exatamente para o lado oposto, para o avesso disso. Que é o quê? A situação de uma internet sem limites, de uma conexão ilimitada, aonde o outro tem mais valia do que eu, aonde as conexões que existem do outro são melhores que a minha. Então, todo esse conserto vai que fragilizando psiquicamente esse paciente. Pessoal, tudo bem até aí? Tá tranquilo, Lúcio? Tá alguma dúvida até agora? A minha imagem apareceu, Lúcio? Está congelada? Como é que está? Tudo tranquilo, Júlio. Sua imagem está congelando pouquinha coisa, mas está dando para ouvir super bem, então tá excelente. Ah, que bom, que bom. Então, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí, tá bom? Pode perguntar, tá? Então, a psicanálise, ela tem um aporte, ela tem uma abordagem, ela tem uma metodologia para essa clínica suicida. Por quê? Porque primeiro nós precisamos entender quem é esse suicida para a psicanálise, quem é esse paciente, quem é esse sujeito. Então, para a psicanálise, pessoal, esse sujeito que chega à clínica é exatamente esse sujeito que não encontrou o sentido da vida. Ele não encontrou a razão pela qual a existência dele vem a se validar. Então, essa demanda por uma validação desesperada, buscando esse paraíso, né, muitas das vezes entendido como imaginário, tá ok? E aqui a gente não está fazendo nenhuma mistura do que é a técnica e a metodologia com a fé, tá bom, pessoal? Faz com que a vida dessa pessoa não tenha sentido nenhum. Então, o suicida, essa pessoa que está com essa situação, ele está com uma dor tão dilacerante, é uma dor de uma angústia, de uma não existência tão dilacerante, por uma questão de não entender como esse outro me atravessa, de não entender como eu me identifico insuficiente para esse outro. O paciente que eu atendi hoje, no início da tarde, estava exatamente falando isso. Caramba, eu fiz tanto por essa pessoa, eu me dediquei tanto a essa pessoa, eu amei tanto essa pessoa e essa pessoa não me devolveu absolutamente nada. Eu sou um insuficiente. Olha como é que a pessoa fala sobre si. Não é? Então, o suicida, ele, na verdade, ele não quer morrer, ele quer apenas dar um sentido nessa vida. E o suicida, ele encontra no próprio ato do suicídio a questão de uma possibilidade de dizer, olha só, pelo menos sobre a decisão de dizer se eu vivo ou se eu morro, nisso me faz valer estar aqui. Então, o suicida em todo ser humano, né, pessoal, a gente encontra esse narciso, né? E aqui a gente está introjetando agora alguns conceitos analíticos, e se alguém não conseguir fazer essa concatenação do conceito com a ideia do suicídio dentro da clínica psicanalítica, pode perguntar, tá bom? Então, esse suicida é exatamente uma manifestação desse narciso que deseja continuar narciso. Né? É o Narciso que está se transformando em Édipo, mas que está assustado com essa triangularidade. Então, ele tenta voltar a ser Narciso, um Édipo que vive na triangularidade desse complexo edípico, mas sente medo e tem saudade de ser Narciso. Juro, que confusão é essa? Olha só, quando eu nasço, dentro do meu narcisismo primário, os primeiros contatos com o outro vão me transformando e vão dizendo quem eu serei. O meu narcisismo primário diz, você existe, o mundo não existe, minha mãe não existe, o que existe é uma extensão de mim, e aqui a gente vai parafraseando Melanie Klein, né? O que existe é uma extensão de mim, mas na medida em que essa extensão de mim, ou seja, o próprio eu, começa a se destituir e a diminuir por um outro que começa a me atravessar, por um seio que não me dá o leite na hora em que eu preciso, que não vem tão quente, por uma questão de situação, de uma demanda, de uma limpeza, né? Do cocô que não foi limpa na hora. Quando eu percebo que o outro me sustenta, eu começo a me fragilizar. Por quê? Porque essa devolução desse narcisismo, que agora é secundário, vai nesse outro e retorna a mim, vem totalmente desprovido de qualquer gota de libido do outro para mim.
vem totalmente despido disso. Então, esse paciente, pessoal, que está nessa situação, nesse contexto, vai gerando um ser humano, vai gerando um indivíduo com uma história totalmente fragmentada e com uma história com a angústia totalmente exposta ao ar livre. Inconscientemente, né? Olha só, exposta ao mundo inconscientemente, que se manifesta no seu dia a dia, porque essa angústia não verbalizada foi passada ao ato. Então, a grande ideia, uma das grandes ideias que a gente precisa entender, e essa ideia ela é pedra angular no entendimento da clínica psicanalítica no suicídio, assim como é para todos os outros sintomas, é nós percebermos que quando essa angústia é estruturada representativamente, psiquicamente, em uma representação psíquica em mim, quando essa dor não é expressada, preste bem atenção nisso, que isso é muito importante. Quando essa dor não é expressada, verbalizada, e quando isso não é trabalhado na terapia, essa fala fica introjetada dentro da pessoa, fica no seu psiquismo e ela passa ao ato. Então, aquilo que não é falado, aquilo que não é expressado, aquilo que não é simbolizado, é passado ao ato. Então, essa angústia, ela fica obturada, ela fica travada dentro da pessoa. Então, todas as vezes que eu vou dentro desse processo, calando essa dor que me dilacera, não é? Ela vai exatamente tomando essa dimensão de proximidade desse ato. E aqui cabe muito ressaltar, pessoal, que não existe uma pessoa que não sofra. O sofrimento ele é muito importante na medida em que ele se põe em uma condição de consciência. Eu vi isso na Casa do Saber, com uma professora espetacular, que eu estou esquecendo o nome dela agora, mas em breve eu dou os créditos dela. Ela fala isso, o sofrimento é importante, olha só que interessante, na medida em que ele se põe como uma condição de consciência. Então, uma pessoa que não sofre, ela é um fenômeno, né? Ela é um fenômeno. E eu acho que tem que ser, né? E eu acho que tem que ser observada essa pessoa, por quê? Como é que uma pessoa não sofre? Não existe uma pessoa que não sofra. Não existe uma pessoa que não tenha os seus sofrimentos. Agora, o que está muito latente são pessoas que, pelo fato de não terem tido essa triangulação, de não terem tido uma confrontação entre o que eu quero e o que eu posso na representação das funções paterna e materna dentro da triangulação edípica, pelo fato de eu não ter vivido uma passagem de fases no desenvolvimento psicossexual de uma forma satisfatória, em que eu entenda representativamente o que cada fase daquela está construindo em mim através da minha vinculação com os meus pais, quando isso tudo, esse progresso todo de uma construção emocional vai ficando quebrada, vai ficando fragilizada, esse sujeito do inconsciente tem uma tendência exatamente de introjetar isso, de internalizar. E quando eu internalizo, o meu corpo, que é a minha caixa de ressonância, o meu pensamento, dinamiza essa fala que não veio. Então, o que sai pela boca diminui o ato. O que não sai pela boca aumenta, potencializa o ato. Então, isso é muito importante a gente perceber. Essa ideia vale para nós entendermos a dinâmica psíquica. Por isso que a psicanálise é a ciência que estuda a linguagem, anotações, estudos, validação de estratégia, entender quais são as palavras que estão mais sendo faladas. Por exemplo, Freud, quando atendeu o Homem dos Ratos, ele chamava de capitão, né? Chamava de capitão. O que aquela palavra queria dizer? Qual é a ligação que aquilo queria dizer? Então, isso é muito importante a gente entender a representatividade psíquica que está por trás disso tudo, né? Para a gente poder fazer as articulações corretas, para nós podermos fazer as melhores interações. Então, esse ser que é destituído de funções afetivas e simbólicas aponta cada vez mais fortemente, pessoal, para uma história de uma pessoa totalmente acometida com essa espécie de desafetação. É um modo... Júlio, o que é uma pessoa desafetada? É uma pessoa que, não tendo os seus afetos adequados, afeta tudo aquilo que me afeta, tudo aquilo que me toca, mas tendo um afeto não trabalhado, que não gerou um processo de construção de recursos simbólicos, eu passo a viver por essa realidade externa. Ela vai ditar quem eu sou, que é nada mais nada menos do que aquela construção do ideal de mim, né? Para a gente não precisar decorar, pessoal, a diferença do ideal do ego para o ego ideal. O ideal do ego
O que vem primeiro não é o ego, é o ideal. Então, não sou eu, é o que alguém construiu de mim. Ideal de Júlio. Opa, então não é o Júlio em primeiro lugar. Então, não é esse que eu quero. O que eu quero é o Júlio ideal. Então, é o ego ideal. Então, essa transição é que é importante, percebe? Por quê? Porque eu estou o tempo todo vivendo com o que os outros projetaram em mim. É um humano objeto que é guiado por esses scripts que vêm de fora. Tá? Então, essa condição de estar dependendo desse outro o tempo todo, assume exatamente com esse custo todo, esse sujeito a uma alienação, leva esse sujeito a uma alienação, desidrata emocionalmente, desnutre de afetos e de símbolos essa pessoa, que passa a não mais suportar os golpes da vida e vai se aproximando cada vez mais desse chamado da morte. Entende o que eu estou falando? Quanto menos de mim existe, mais do mundo existe. Se mais do mundo existe, mais vulnerável ao que esse mundo quer, eu farei. Eu não tenho recurso simbólico para processar isso. Eu nunca aprendi a trocar. As minhas fases, eu não entendi a representação do que é ter um poder de algo, de quais são as minhas possibilidades. Ninguém nunca me ensinou que aquele meu bolo fecal era um presente meu para ela, e ninguém nunca disse que aquilo era uma coisa linda, muito pelo contrário, disse que nojo, menino, o que você está trazendo para mim, porque a pessoa não entende, né, que aquilo ali é um produto dela, é uma liberação de algo para ela. Então, essas fragilidades, esses acometimentos que vão acontecendo no processo de desenvolvimento da pessoa, vão levando essa pessoa a um afundamento. Percebe? Vão levando essa pessoa a um estilo de vida dessa contemporaneidade que a gente está vivendo hoje, que bombardeia totalmente com um volume absolutamente inadministrável de demandas e informações, e vão deixando a pessoa cada vez mais distante de si. Então, quanto mais distante de mim eu estou, mais próximo do outro eu fico. Essa é uma ideia-chave também que a gente não pode perder. Então, o paciente ele não consegue sentir o próprio desejo. E ele corre o risco de ceder autoextermínio. Por quê? Porque ele não está perto de si. Estar vivendo... Qual que é uma das grandes demandas clínicas? É colocar o paciente vivo diante de um desejo. Nem que seja do desejo do próprio analista. E aí vem uma outra grande sacada da psicanálise. Quando ele se percebe totalmente desvalidado, ninguém deseja, mãe não ama, pai não ama, esposa não ama, filho não ama, ninguém me ama. O mundo me odeia. A única coisa que me aspira valor é o anel de Saturno, né, que está lá 1 bilhão de quilômetros de distância daqui. Tá? Então, quando essa pessoa não tem essa valia e ela se encontra validada nesse amor contra-transferencial do analista, nessa terapia, nessa construção de aliança, ali ele tem uma chance. Por quê? Porque ele vai se aproximando mais de si através desse amor. Então, diante desse exposto, pessoal, até aqui, o manejo clínico... Júlio, tá, beleza, entendi. E na clínica? Então, o que eu devo fazer? Eu devo viabilizar, pessoal, a construção de um espaço que gere simbolização. Júlio, o que é simbolizar? Simbolizar é dar uma representação minha, uma leitura minha para um determinado fato. Percebe? Como é que isso aconteceu? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pega o caso de Ana O, que a gente já falou algumas vezes em aulas, inclusive com o Âmago, do Instituto com o Lúcio, né, sobre a Ana O, quando a Ana O mostra aquele asco, né, pelo cachorro, pelo perro, né, bebendo aquele líquido na vasilha de cristal, o que deixou a Ana O traumatizada não foi ver o cachorro bebendo a água ali. Não foi isso. Foi o quê? A questão da contenção dos valores dela, que era uma mulher da alta burguesia vienense, né? Com muitas etiquetas, com muitos cuidados, com muitos rompantes de arrumação e organização, e, de repente, um cachorro bebendo água numa vasilha de cristal, daquela vasilha ali dela, que eu não me lembro se era de cristal, era uma cerâmica bem valorizada, né? Naquele momento ali, o pai dela diz, olha, não fala nada, porque senão você vai me fazer passar vergonha. E ela contém o sentimento dela. O que ela gostaria de falar? Como é que vocês deixam isso daqui? Né? Esse cachorro bebendo água aqui, e ela cala. Então, esse ato de introjetar, essa representação de eu não posso falar, eu tenho que ficar calada porque o que eu falo não tem valia, é o que gera a representação da histeria, o que vai gerar sintoma. Percebe a dinâmica? Eu me calo, alguém me reprime, um sentimento é recalcado, uma fala não sai, e o que sai é o sintoma. Por quê? Porque a representação psíquica
está batendo nesse polo de censura, querendo sair. Só que ela não sai como ela entrou, ela sai disfarçada de sintoma. E o suicídio é um desses disfarces trágicos, mas é um sintoma que nos diz exatamente de uma construção que foi feita nesse passado e que não foi devidamente abreagida. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa, Lúcio? Podemos dizer que nessa transferência, do analisando para o analista, há algo semelhante? Totalmente. Totalmente. O que é a transferência? A transferência é o paciente dar inconscientemente um papel ao analista de alguém que o castrou dentro do complexo edípico, ou de alguém que não se fez desejo vivo para ele dentro do complexo. Então, as pessoas da nossa vida, e um detalhe, olha só, não é só no set não, tá, pessoal? É no set terapêutico, é no trabalho, em casa. As pessoas que estão ao nosso redor, Milena, elas... Oi, Dani, tudo bem? Danila está aí. Um abraço, querido. Um abraço, Milena. Então, essa construção da transferência... Volta lá aquela pergunta da Milena, Lúcio. Tinha uma pergunta da Milena antes que eu acabei me perdendo. Tá, mas vale da questão da transferência? Vale sim. A questão da transferência é exatamente isso. É uma representação do que aconteceu lá. Quando eu vou para a terapia, quando eu entro em atendimento, eu entrego ao analista inconscientemente um papel que não é dele. Tá? Um papel que não é dele. Ou seja, ele vai passar a ser o capitão, aquele lá do Homem dos Ratos, de Freud. Ele vai ser o pai que não teve avalia diante de uma xenofobia, como Jacob Freud teve em Viena, quando derrubaram lá o gorro dele, e ele não fez absolutamente nada. Então, durante a nossa vida, a gente vai transferindo ao outro aquela representação que estava represada. Percebe? Então, é isso mesmo. Quando eu falo viabilizar a construção de um espaço que gere representação, é isso mesmo, Milena. Dani, desculpe, é exatamente isso, Dani. Gerar um espaço em que a pessoa possa contar a sua história a partir da sua linguagem atual. A partir disso, eu represento aquele fato. Eu dou uma representatividade àquele fato. Por exemplo, se Freud tivesse tido a oportunidade de escutar o senhor Jacob, né? E o pai dele dissesse: meu filho, eu não falei nada naquele dia que derrubaram o meu chapéu, porque você estava como criança perto de mim e nós poderíamos ser violentados, nós poderíamos ser agredidos. Será que não foi isso? Mas só que isso não foi falado. E o que ficou? A leitura ficou a representação do ato. Então, quando você vem para a terapia, você tem que construir um espaço, Dani, de dar a essa representação psíquica uma simbolização. Simbolizar, percebe? É exatamente isso, tudo bem? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui. Então, diante do exposto, o manejo clínico deve viabilizar isso, essa construção desse espaço, né, de simbolização, de superação de traumas, para que essa simbolização, para que essa leitura dos fatos possam ir além dessa dor que está transformando ele como sujeito-objeto. Isso faz com que ele encontre algum fio de ligação com a vida, né? Então, é muito necessário trabalhar com o paciente, pessoal, esse enigma que ele não consegue elucidar sozinho. E perguntar, essa pergunta é muito analítica, pessoal, e crucial. O que é que, de fato, precisa morrer, né? Eu falei isso na rádio Formosa, né? E essa questão foi bem interessante. O que de fato, precisa morrer para que ele viva? Então, dentro desse contexto, o suicídio, ele tem, sim, uma mensagem. Algo precisa morrer em você. O que precisa morrer? Precisa ser tudo? Não é? Será que tudo precisa morrer? Tem a necessidade de ser tudo? Tem essa demanda de ser tudo? O que precisa morrer para que você viva e para que a vida ganhe um sentido? Então, quando a gente está dentro da terapia, cabe pensar exatamente se o paciente se percebe vivendo dentro dessa aliança, né? Se ele está se percebendo pulsante novamente, se o analista está ali entendendo que está tendo uma construção de significantes, uma reconstrução de significantes, se está tendo uma reconstrução de uma outra narrativa, se esse paciente está podendo olhar para esse passado, seja na sua relação com seu pai, na relação com a sua mãe, na relação com um professor, com um avô, enfim, com seus primeiros cuidadores, se está tendo uma revitalização dessa história.
Então, quando a gente começa a perceber esse sujeito, pessoal, a gente percebe que a dor deles é tão grande, tão pesada, que eles se classificam como intoleráveis, né? São insuportáveis, são inescapáveis, né? Ou seja, pessoas que não se veem com saídas, né? São pessoas em dores intermináveis, com uma dor que não vai ter fim. Então, diante desse quadro, é muito importante, urge, né, a necessidade de nós promovermos retificações subjetivas frente a esse desejo de existir, que está exatamente zerado, zero vitalidade nele. Né? Então, eu preciso dar um fôlego de vida através do próprio discurso do paciente. Tá? Então, Júlio, que fôlego de vida é esse? O que é soprar nas narinas desse psiquismo, né? Falando aqui metaforicamente? É exatamente mostrar que ele está vivo no meu desejo. Né? O sentido da vida em Freud, dentro da psicanálise, é exatamente eu me perceber vivo dentro do desejo. Nem que esse desejo, se não for meu, que seja no de alguém. Isso é o grande propulsor da vida. Eu me perceber existente no desejo de alguém. É necessário, pessoal, que essa dificuldade de existir, ela seja superada, tá? E o próprio sujeito possa se realojar, né, na sua própria vida. E é daí que decorre exatamente a importância da questão da construção dos laços afetivos com os familiares, que é o que a gente chama da rede de apoio, né? Com os amigos, acesso a serviços de cuidado de saúde mental, né? Cada um dentro da sua fé, procurando esse contato, esse desenvolvimento de uma relação de internalidade com esse ser supremo, que cada um tem o seu, e para quem não tem, tudo bem com isso dentro da psicanálise, para quem não tem, para quem é ateu, está tudo valendo nesse sentido também. Por quê? Porque o que importa sou eu me encontrar comigo, seja por qual caminho for. Tá? Então, é muito importante nós estarmos nos realojando. Tá? E aqui eu repito mais uma vez todo o meu respeito, tá ok? A fé de cada um e ao entendimento que cada um tem do que seja a religião que cada um professa. Tudo bem? Então, isso é muito importante, pessoal. Então, quando essa função desejante ela colapsa, eu fico muito sujeito a traumas. Né? Por quê? Porque a gente está sempre sujeito, pessoal, a perdas, a rejeições. Quem nunca sofreu, né? Como diz o outro, né? Quem nunca, né? Quem nunca sofreu uma rejeição? Quem nunca sofreu uma retirada de um afeto? Quem nunca sofreu um abandono? Quem nunca sofreu a decepção de uma situação idealizada de uma outra pessoa? Quem nunca apostou todas as fichas em algo ou em alguém e perdeu? Quem nunca teve os seus desejos frustrados? Só que, veja, quando eu venho de uma formação psíquica em que eu experimento isso nas fases anteriores, fica mais fácil ou menos difícil para mim atravessar esse mar de angústia. Se eu não tenho esses recursos, se eu não consigo simbolizar isso e fazer de cada dor que eu tenho uma leitura dentro de um processo de entendimento, dando a ela a simbologia que ela merece, o que ela está me dizendo? Por exemplo, Júlio, simbolizar, quando eu estou andando no trânsito, tem lá uma placa de vira direita. Não está escrito vira direita, mas ela me diz algo. É um símbolo que está me dizendo algo. O que ele está me dizendo? Vira direita. Então, quando eu digo simbolizar, eu estou dizendo o que é que esse mosaico, né? Eu costumo sempre falar o seguinte, que o sintoma, né? Que o desejo é a vitrine da dor, né? É ali onde ela se apresenta. Que discurso é esse que ela está trazendo? Então, quando eu passo a esse ato de representar verbalmente, esse desejo ocupa um lugar gatilho. Percebe a importância? Essa é uma ideia que a gente não pode perder. Todas as vezes que eu faço essa troca, que eu levo esse analisando a repensar a sua vida nesse contexto de se encontrar com as suas dores, né? Em que eu começo a fazer algumas perguntas que o levam para um campo de reflexão. Não é? Por exemplo, o paciente diz assim, Júlio, eu estou querendo sumir, né? Eu quero sumir, né? Eu quero ir bem longe, né? Eu quero sumir de todo mundo, eu quero sumir da casa da minha mãe, eu quero sumir da minha família, de trabalho, eu quero ir para uma montanha lá no Everest, né? Então, que lugar é esse bem longe, né? Olha que pergunta interessante, né? Que lugar é esse bem longe? Né? Por que tão longe assim? Sabe por quê, pessoal? Porque esse é o lugar onde ele não precisa desejar e nem se haver com o enfrentamento do desejo do outro.
que vem em desencontro com os seus. É esse o lugar em que ele não vai ter que interagir. É esse o lugar em que ele não vai conseguir olhar para uma rede social de uma outra pessoa que tem lá 900 pessoas, sei lá, 800 pessoas, e a dele tem 80. Ele não vai conseguir entender isso. Então, nesse sentido, a análise ela vem com essa possibilidade de formular em palavras aquilo que está prestes a se formular em ato. Ok? Então, quando eu tenho esse caso do colapso da função desejante, isso é muito importante, colapsou a função desejante, eu fico mais perto desse autoextermínio. Uma outra coisa que a psicanálise também olha bastante, e é interessante a gente prestar atenção, é quando esse suicídio vem com uma tentativa de matar uma outra pessoa que está introjetada em mim. Júlio, como é que é isso? Olha só, os nossos relacionamentos, eles são marcados por uma simbiose emocional. A nossa relação com aquele ou aquela que exerce a função materna é exatamente assim. Então, eu tenho um processo de despersonalização gradativa para ser conforme esse outro. Lembra que eu falei lá no começo da questão do ideal do ego? Né? Então, à medida em que esse outro vai se sobrepondo a mim, vai tomando os meus espaços, vai tomando o meu jeito de ser, quando a pessoa não consegue mais me olhar sem ver essa outra pessoa, eu vou tendo a construção de um outro indivíduo dentro do meu psiquismo. Então, eu passo a não ter mais vida própria, eu não me autorizo mais a desejar e dependo da presença do outro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a questão do nível de manipulação, e aqui eu entenda-se de passagem, muitas das vezes, 99,99% de vezes, né, com o sentido de um bom amor, né, de dar amor aos filhos, muitas das vezes a gente manipula esses filhos sem entendermos que eles precisam aprender a desejar. Eles precisam a se confrontar com o que eles querem. Eu não posso tomar a frente como pai e dizer para ele, não deseja assim, esse não é o desejo. Confronta. Confrontar o filho é o quê? É exatamente perguntar, você paga isso? Você banca isso que você quer? É isso que você quer? Obviamente que, dentro de um conceito de menoridade, não é? Nós temos que ter a percepção do que desejo esse. Não, pai, eu estou querendo pular do 8º andar. Não, peraí, vem cá. Claro que você não vai. E aqui a gente vai começar a entender a posição do analista, né? Dentro desse contexto do suicídio. Então, em decorrência desse estado, dessa preponderância do outro em mim, eu começo a ter que romper com esse senhor, com S minúsculo, que é parte de mim, né? Que me desassocia, tá ok? Só um minutinho que a luz aqui apagou. Que me desassocia e que me tira desse lugar, tá? Desse questão do psiquismo, né? Então, nessas condições, a gente se vê sem recursos para matar esse outro que me dominou, simbolicamente. Eu não consigo me desprender dele. Então, eu estou matando, na verdade, não é o próprio suicida. O suicida não está se matando. Ele está tentando matar essa pessoa. Só que isso tudo acontece inconscientemente. Percebe? Esse é uma outra forma que a psicanálise entende. Então, nós já vimos o suicídio como causa de um colapso da função desejante, e agora a gente está vendo o suicídio dentro da clínica como uma situação de uma intenção de matar esse outro em mim, esse outro que está introjetado em mim. Então, quando eu tenho isso na minha vida, quando eu não consigo ser como essa pessoa quer que eu seja, a minha demanda psíquica fica exatamente direcionada a uma carga de culpa, de desvalidação, de desmerecimento para mim mesmo. Entendeu? Então, é muito importante nós percebermos a vinculação que o eu tem com esse outro. Júlio, então a clínica... Eu percebi que a clínica dele dentro do suicídio é essa segunda parte. Está dentro desse conceito. Né? Pessoal, e aqui, ó, todas as ressalvas, né? Psicanálise não se parametriza, tá? Eu estou aqui apenas citando alguns casos que são os mais recorrentes. Tem vários milhares de outros concertos e contextos que precisam ser levados em consideração. Então, quando eu estou nesse segundo quadro... Tá? Quando eu estou nesse segundo quadro, eu percebo que a clínica tem que ir exatamente no endosso e no reforço de trabalhar com esse paciente a capacidade dele, olha a estratégia, de diferenciar ele do outro. Estratégia, como é que eu vou conduzir esse tratamento? O analista, ele conduz o tratamento, mas não conduz o paciente, tá? Juro, como é que é isso? Só pensar no Uber, né? Pensa no Uber, né? Eu quero ir ali para Vicente Pires, eu quero ir para Taguatinga, eu quero ir para o plano piloto. Você está dirigindo o caminho do percurso, mas quem vai dirigir não é você, é o motorista do Uber.
Então, eu confronto esse paciente. Olha, está interditado lá, é para lá mesmo que você quer ir, a gente vai passar 10 horas esperando. Então, o analista, ele conduz o Uber, ele conduz o tratamento, e eu preciso ter uma estratégia. Será que esse percurso é o melhor? Será que esse caminho é o melhor? Será que nós estamos indo pelo caminho certo? Ai, não, mas ele quer ir por esse caminho, mas ele chega lá. No que ele quer? Qual é o desejo dele? Então, na hora em que eu vou estrategicamente dentro da clínica, dando uma condição de diferenciação desse eu com o outro, eu vou percebendo que existe sim uma possibilidade de um desenvolvimento de uma identidade própria. Tá? Por quê? Porque esse sujeito, como ele não tem condições e não tem recursos para matar simbolicamente esse outro, né, delegando ao suicídio uma forma de comunicar a falta de sentido da vida porque o outro o tomou, ele faz o quê? Ele começa a se diferenciar. Aí a gente recupera, por isso que a psicanálise, em várias literaturas, você vai encontrar isso, que a psicanálise é uma educação psíquica, emocional tardia. Por quê? Porque isso não foi aprendido lá no Édipo, né? Isso não foi dissolvido lá. Não teve uma maturação psicológica lá. Percebe qual que é a situação? Então, eu tenho que, dentro da terapia, conduzir esse tratamento para um ponto em que ele diga, isso sou eu e isso é você. Essa é a minha conduta, essa é a sua. Eu não estou aí. Por isso que a psicanálise ela também é muito representada com aquela questão da obra de arte, né? Você quebrar a pedra para encontrar a obra de arte que está ali dentro. Então, eu vou tirando esses excessos, eu não coloco, né? A psicanálise, ela tira. Eu vou tirando esses excessos e vou encontrando essa pessoa que está ali dentro, essa essência que está ali dentro, tá bom, pessoal? Então, tudo isso é muito importante e vale a gente pensar na análise como um processo, um trabalho que vai representar essa chance para esse sujeito de se transformar numa pessoa vitalizada, de liberar essa energia, de desejar por si mesmo e viver. E que sujeito é esse, Júlio? É um sujeito, meus amigos, que está massacrado por essa imposição do desejo do outro e não consegue encontrar espaço para existir. Esse é o sujeito suicida. Nós estamos aqui caracterizando, né? É importante a gente entender o significado das palavras, né? Somos cientistas, né? Com todas as aspas e vênias possíveis da linguagem. O que é caracterizar? Caracterizar é dar traços, né? É dizer como ele é. Ah, não, como é que o Júlio, como é que o Lúcio é, né? O Lúcio tem barba, né? Usa óculos, tem ali 1,70 m, eu estou caracterizando o Lúcio. Então, qual é a caracterização psicanalítica desse paciente? É um paciente massacrado pela imposição do desejo do outro. Ele não consegue encontrar espaço para existir, né? Ele não consegue encontrar uma situação de vida dentro do desejo desse outro. Tudo bem? Então, a clínica ela vem exatamente nesse sentido para dar um sentido para a vida desse paciente. E aí a gente entra no terceiro e último caso, né? O último e terceiro campo, né? O primeiro campo, na questão da situação do colapso da função desejante. O segundo campo, com a questão da situação de matar esse outro introjetado em mim. E agora o suicídio, psicanaliticamente sendo entendido e enxergado como uma forma de comunicar a falta de sentido. Mas, afinal de contas, o que é o sentido da vida, né, para a psicanálise, né? Então, no 7, pessoal, a gente encontra pacientes que não conseguem se demover dessa angústia e da suposta certeza de que as suas vidas não têm sentido. Então, cabe nós pensarmos na intenção de querermos tirar essa ideia deles? Não, porque é a sua forma de simbolizar o ato, esse fato. Então, se eu simbolizo isso assim, não adianta eu querer propagar a minha simbolização para ele que não vai colar. Ele tem que construir isso. A realidade psíquica dele precisa se aproximar disso. Então, quando uma pessoa não entende e comunica com o suicídio que a vida dele não tem sentido, qual é o traço dessa pessoa? É uma pessoa com má acolhida, uma pessoa com falta de um lugar, é uma pessoa cuja presença é um estorvo, é uma pessoa que não é desejada, é uma pessoa que não faz a diferença. E olha a importância da educação, né? Porque se eu também, de uma certa sorte, né? Quem viu nossa aula de narcisismo, né? E as suas ligações com o complexo de Édipo, pôde perceber isso. Se eu glamorizo também demais a criança, digo, esse menino é muito inteligente, não existe outro mais inteligente que ele na sala de aula, né? Aí não, porque o professor Júlio falou lá no Terapia em Foco que a gente tem que valorizar a pessoa. Mas olha agora o exagero, né? Esse menino é tudo, né? É um Einstein. Aí eu estou formando um narcisista patológico.
Entende? Esse daí não vai se matar, muito provavelmente não, mas vai causar a morte de muitos. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa dinâmica, sem nenhuma neurose, já bastam as nossas, né, que são estruturantes, não vamos construir neurose para a gente. Tá? Mas a gente precisa ter esse entendimento para poder nos transitarmos, para podermos transitar melhor dentro da clínica, tá bom? Então, uma vida, pessoal, dentro desse terceiro quadro, para a psicanálise, ela só faz sentido na medida em que ele tem esse reconhecimento do outro, né? Então, uma vida com sentido, Júlio, o que é uma vida com sentido? É quando ele tem esse reconhecimento do outro. Então, se o outro não pode mais funcionar como referência, Júlio, como é que esse destino vai chegar para essa pessoa? Então, quando eu chego nessa encruzilhada na clínica, cara, ninguém valida esse paciente. Ele não tem validação. O que eu vou fazer com ele? Ele chega deprimido, ele chega mergulhado numa tristeza aterrorizante, ele se refere a si mesmo, né, como devastado, aniquilado, abandonado, insuficiente, incapaz, um estorvo, ninguém me ama, ninguém me quer. Então, quem é esse sujeito que está chegando para mim, que é capaz de falar da própria morte, pessoal, com tamanha intimidade, né? Quem é esse sujeito tão desvalidado que fala de uma trama suicida que detalha para você na clínica como ele programou? Não, eu separei 2 munições, a arma estava guardada no guarda-roupa do meu pai e eu esperei ele sair 3 horas, Júlio, como fosse mais ou menos. Ele está falando como se fosse fazer uma arrumação para uma viagem, entende? E com uma tranquilidade. Então, quem é essa pessoa? Essa é a pessoa invalidada que está ali na tua frente. Então, quando essa pessoa chegar na sua clínica, muito além do sofrimento, entenda que ali por trás está esse caco de humano, né? Esse caco fragmentado e quebrado, que não foi validado por nada nem por ninguém. Então, é muito importante, dentro do manejo, de agora, o que fazer? Identificar, reconhecer o fato de que ele passar para a palavra já promove um certo distanciamento disso. Nós já falamos isso. Então, uma parte dessa angústia começa a escoar. Então, na hora em que eu começo a escutar esse sujeito mortificado, esse sujeito morto pelo massacre da imposição do outro, quando eu começo a perceber que ele não consegue encontrar espaço para existir, quando eu começo a mostrar para ele que a existência dele está se transformando em apenas uma obrigação de viver para sustentar idealizações alheias, quando eu começo a fazer essa separação, a gente começa a encontrar esse sujeito do inconsciente totalmente carente de um helicóptero que venha e o resgate, sobrevivendo. Então, para fazer a mutação desse ideal do ego, esse eu idealizado que nos habita, né, para a gente assumir um ego ideal, ou seja, um eu possível. Essa é a palavrinha mágica, pessoal. Um eu possível. O que é possível de você? O que é possível ser trabalhado? O que é primordial na sua escolha? O que te aproxima dessa criança infantilizada e dessa criança insegura? Então, nesses doentes, pessoal, é muito importante nós trabalharmos, dentro desse terceiro campo, a ideia de que parece realmente a necessidade de que algo realmente deve morrer, mas que essa morte não é parcial. Então, o ser humano ele está sempre implicitamente nessa relação com esse objeto de desejo que vai mudando, né? Seja uma relação de amor, uma relação de ódio. Então, quando a gente vai partindo dessa provocação analítica, e eu sempre lá no grupo de estudos, eu sempre coloco a provocação analítica, né? Eu gosto sempre de fomentar essa reflexão. Na medida em que eu fomento essa reflexão no paciente, eu vou trazendo exatamente uma ética possível da psicanálise. Que ética possível é essa? É a ética do desejo. Mas, Júlio, como é que eu vou validar? Olha que coisa interessante. Como é que eu vou validar o desejo dele de morrer se aí, nesse suicida, só tem gozo e ato, não tem desejo por si, né? Nesse sujeito que anuncia esse suicídio, nós não vemos a questão de um confronto, não existe mais confronto, não tem mais interrogação, não há mais dúvida, não há mais ponderação. Então, quando o analista ele percebe nesse paciente que não existe mais espaço para uma reflexão sobre si, quando esse paciente anuncia esse suicídio, qual que é a ética possível que o analista vai adotar? Eu não posso falar para ninguém,
o que está acontecendo no set, qual é a ética que eu vou adotar? Então, se o analista perceber que dentro da clínica dele, esse paciente está com essa ideação, se ele perceber que só está tendo espaço para o ato e para o gozo psíquico, para o ato, né, para o acting, seja dentro do setting, porque pode acontecer dentro do próprio setting, tá? E isso é importante. Não, juro, olha que interessante, né? A clínica vai muito além do conceito psicanalítico. Vê, olha só, Júlio, eu atendo lá no 10º andar, e eu atendo até às 11 horas da noite. E quando eu estou atendendo, vai todo mundo embora. Só fica eu e o paciente. Olha o risco. Se esse paciente resolve cometer o suicídio ali mesmo. Então, a clínica precisa pensar nisso. Quando eu percebo o paciente nessa caracterização, de imediato eu preciso estabelecer uma rede de apoio. O que é a rede de apoio? Isso já aconteceu comigo umas 3 vezes. Eu preciso que você indique uma pessoa de sua confiança para estar participando do seu processo de apoio. Mas, Júlio, você vai contar o que está acontecendo aqui? Não vou contar nada para essa pessoa. Eu vou apenas ter um monitoramento seu, um acompanhamento seu com você na sua casa, porque eu não estou com você 100%. E se você não estiver em reflexão e em elaboração, que é o que prevê a clínica, se você está tendo o tempo todo ideações, ao invés de refletir sobre aquilo que a gente está falando, livremente, você está pensando em qual pistola você vai comprar para se matar, nesse caso aí, a clínica tem que parar e tem que cessar. Por quê? Porque esse paciente precisa de um acompanhamento psiquiátrico, como a gente falou lá no começo. Tá? Então, qual que é essa ética possível? Existe, sim, um sujeito que quer se livrar desse mal-estar, de toda essa angústia. Então, diante desse quadro, em que ele só vê essa demanda de eliminar essas inquietações, pessoal, de eliminar esse lugar de se questionar com relação ao seu próprio sentido da vida, é que a análise vem com essa ética e diz o seguinte, olha só, cabe ao sujeito decidir o seu bem ou o seu mal. Mas esse paciente que está dizendo que quer morrer, esse paciente que está evocando a morte, que está dizendo que quer cometer esse suicídio, nós precisamos entendê-lo dentro de um conceito de regra, que precisa ser avaliado até mesmo no propósito de quebrar esse estilo, contactando essa família, sugerindo um ato radical de resgate. É fazer exatamente o que parece ser o contrário ao desejo, né, Júlio? Desse sujeito mas esse desejo está mortificado. Nesse item, nessa condição de ir ao ato. Então, a ética da psicanálise, pessoal, ela nada mais é do que a ética do bem. O analista não deve querer se colocar para querer o bem ou o mal do paciente, não é isso, mas é a ética do bem dizer. Se esse dizer só traz nas suas falas uma compactuação de um gozo mortífero, o único desejo possível desse analista é exatamente fazer o estabelecimento dessa rede. Por quê? Porque não há como se responsabilizar dentro de uma clínica fechada com um paciente com essa característica, dentro dessas condições. Tá ok? Então, é muito importante, olha só, se dentro dessa clínica nós não percebemos desejo, se dentro dessa clínica eu não percebo o surgimento de significantes, eu não percebo vida, se eu só encontro a dimensão do ato e do gozo, se é somente isso que está presente, o sujeito do inconsciente se esvai. E se o sujeito do inconsciente se esvai, a clínica está inviabilizada. E aí, Júlio, o que eu faço com esse paciente? Será que nós poderíamos falar em alguma coisa nesse sentido? Então, estabelecer essa rede de apoio é o primeiro grande ponto. Ora, se esse ato ele é acéfalo, e se o sujeito do inconsciente nele mesmo não está se reconhecendo, se ele mesmo está ausente, somente o ato vem no lugar de um dizer, somente o ato vem no lugar de um significante, naquele momento, nós não podemos dar o arbítrio ao paciente de decidir o que ele quer dentro da clínica, porque não está tendo a aplicação do método. Então, se eu estiver o tempo todo fomentando reflexão, angústia, neurose e tudo mais, e isso está gerando um movimento, uma angústia que movimenta, que desloca, existe aí uma evolução.
Existe uma evolução. Agora, se o paciente está dentro desse contexto, né, a gente tem que pensar exatamente nessa construção desses vínculos com essas pessoas. Tá bom, pessoal? Então, olha só, para a gente concluir, já são aqui 9 horas, está terminando já o nosso tempo, é muito importante que as intervenções do analista, diante de tudo isso que a gente teceu até aqui, nesse encontro, vá sempre no sentido de recuperar essa homeostase, né? E essas funções que são regulatórias, que se perderam ao longo desse processo. Então, para isso, pessoal, a gente deve promover um descanso para esse paciente, ele tem que aprender a descansar desse desejo de se matar, ele tem que aprender a descansar desse desejo de se auto-aniquilar, enxergando qual é a essência dele. Então, nessa etapa do tratamento, o paciente não pode ter o direito de escolha. Olha isso que eu estou falando. Nessa etapa do tratamento, ele não tem direito de escolha, porque ele está doente. E isso leva a escolhas que são autodestrutivas de risco, o que sempre vai ser vetado, sempre será vetado. Então, é assim, pessoal, que embora o sujeito possa não estar consciente da sua exposição ao risco, né, em certas escolhas que ele pretende fazer, mas ele tem que entender que eu estou vendo o que ele está fazendo. Entende qual que é a dinâmica? O paciente ele vai enxergar que você está enxergando. Ele não está se enxergando, mas ele está me vendo. O meu analista está me vendo. Então, nesse nosso veto, né, guardado aqui todas as ressalvas que essa informação aqui conclusiva tem, essa ideia nova que está surgindo, ela pode indicar exatamente para ele que nós temos sim um desejo que o tratamento corra, que ele transcorra. Se o tratamento transcorre, tem vida. Tem vida. A pulsão de morte, ela quer me levar para um nirvana, onde a própria vida existe na sua plenitude. É o útero da mãe. E olha só o que é isso. O que eu quero no suicídio? Eu quero uma cova, né? Eu quero uma cova, eu quero voltar para um lugar de não precisar mais. Qual é o lugar em que eu não preciso mais? No útero da minha mãe. Eu nunca precisei de nada lá. Lá não tem frio, não tem fome, não tem calor, não tem sede, não tem sono. Eu não tenho necessidade. Então, eu quero agora uma cova de terra, eu quero um chão, eu quero o alto de um prédio que me leve para esse ponto abaixo de mim, de onde eu saí. Eu não quero mais precisar, eu não quero mais desejar. Então, validar esse desejo desse paciente, entendendo os conceitos dele, entendendo a vida dele. E para a gente concluir, pessoal, eu queria ler aqui uma carta que eu acho que vocês vão, se a transmissão ficou ali interessante, eu vou ler uma carta que eu acho que a gente vai encontrar alguma coisa dessa clínica, dentro dessa carta, de uma médica um dia após o suicídio dela, né? Olha só o que ela escreveu aqui. Ela disse assim, ó: um dia após o meu suicídio, eu me apaixonei pelo meu marido, ao vê-lo chorando no chão do meu quarto, abraçando a minha camiseta suja de sangue, com minhas fotos espalhadas ao seu redor. Eu vi tanto amor em seus olhos. Um dia após o meu suicídio, eu senti o quanto meus pais me amavam, por mais que muitas vezes eles fossem durões. Em meio a tanta tristeza, eles falavam com os olhos cheios de lágrimas, o quanto sentiam orgulho de mim, e um dia após o meu suicídio, eu percebi o quanto eles eram insensíveis comigo. Um dia após o meu suicídio, eu vi que o Zé Bob, o meu cachorro, era mais incrível do que eu podia imaginar. Toda vez que alguém saía do elevador, ele corria para a porta esperando por mim. E ao ver que não era eu, ele deitava na frente da porta e continuava a me esperar. Um dia após o meu suicídio, eu me encantei pelos meus irmãos, ao vê-los sentados na sala com os olhos cheios de lágrimas. Eles lembravam das vezes em que brincávamos na nossa linda infância. Que época boa! Um dia após o meu suicídio, eu senti o quanto eu era querida e amada por aquele grande amigo. Ele estava olhando nossas fotos juntos e lembrando de todos os nossos momentos. Ele chorava por não ter me encontrado todas as vezes que eu insisti. Um dia após o meu suicídio, eu senti que era importante para muitos amigos. Eles estavam se culpando por não terem feito nada. Já de noite, fui até um necrotério encontrar o meu corpo. Aquilo me incomodou. Olhei para mim e disse: tantos sonhos que tínhamos, tantos amores, tanta gente para conhecer. Você tinha pessoas que te amavam e mesmo assim jogou tudo para o alto. Graças a Deus, isso foi só um sonho.
Você pode ler isso agora. Você ainda está aqui, pode mudar a sua vida para sempre. Pode ajudar, pessoal, outras pessoas a mudarem esse quadro. Ela não é tão ruim como parece. Existem pessoas que te amam, que te querem por perto. Dê mais uma chance para a vida. E as pessoas que estão ao seu lado, dê mais uma chance para você. A terapia traz essa chance para você. Existe cura para a dor. Se abra com alguém. Você já superou tantas coisas. Tente mais uma vez. Saiba que você não está sozinho, né? Procure um profissional que possa te ajudar. E aqui eu encerro, Lúcio, essa transmissão dando a importância da terapia para esse processo da castração do desejo suicida, de interromper esse processo. A terapia, ela abre esse espaço de simbolização e de passagem à fala, que pode, sim, com uma grande dose de potencialidade, de vitalidade, de probabilidade de evitar que mais uma vida se vá. Então, a terapia, eu acredito nessa psicanálise que chega lá na ponta da linha, que vai de encontro a esse paciente. Essa psicanálise, ela tem efeito e ela faz pulsar, né, o meu coração. É isso que eu acredito. Então, eu queria agradecer, Lúcio, mais uma vez aí o espaço, tá? Essa parceria que só trouxe aí benefícios para a psicanálise, né, conosco, para o nosso crescimento, né? Eu quero te agradecer pela oportunidade que você dá para todos os seus parceiros, pelas portas que você abre. E eu queria pedir uma coisa para todo mundo. Se essa palestra foi interessante para você, se essa troca foi interessante para você, não deixe ela parada no seu caderno. Não deixe ela parada aí, não. Leva ela para quem está precisando, leva ela até a pessoa, vai no teu vizinho. Liga para alguém agora, quando terminar isso aqui, liga para alguém que você entenda que está triste, que está por um momento difícil da vida, e pergunta para ela como é que você pode ajudar, oferece a tua escuta. Júlio, mas são 10 horas da noite, você não pode ver, você pode não ver mais essa pessoa amanhã. Ligue para alguém agora e diga que ama. Qual foi a última vez que você falou que amava alguém? Ligue para sua mãe, para o seu pai, está brigado com alguém? Será que vale a pena, né? Isso tudo por isso, né? Então, cabe esse pensar, a vida vale a pena, em todos os seus sentidos, tá bom? É isso, Lúcio, muito obrigado. Maravilha, Júlio, excelente palestra, né? Mesmo com a imagem travando aqui, você passou um conteúdo excelente, o áudio estava perfeito, então tenho certeza que todo mundo pôde entender muito bem o recado, tá? Parabéns aí pelos seus estudos. Ainda bem obrigado. Que você não é daqueles que fica preso só ao slide, senão estava enrolado, né? Porque slide que é bom, até agora não chegou aqui para mim. Então... E amanhã a gente vai ter uma transmissão também aqui no QG, aqui em Brasília, né? A gente vai falar de novo sobre isso agora lá com o pessoal do Exército, vamos tratar isso também lá com o nosso público. Maravilha. E sábado, né, Júlio? Sábado. Sim. Sábado, às 19 horas, nós teremos uma live, eu, Júlio e a doutora Monique, né? Isso. Para estarmos falando sobre a psicanálise na contemporaneidade. Vai ser pelo Instagram, tá, pessoal? Vou postar o convite para vocês, tá? E vocês entram lá no Instagram do Instituto que vocês vão conseguir acessar os meninos, o Júlio e a doutora Monique. Vai ser um momento muito bom para a gente, muito enriquecedor. E aí eu convido vocês para estarem convidando outras pessoas também. Oi? Lúcio, e a gente vem exatamente falar da formação desse profissional, dessa pessoa, né? A gente vem exatamente falar dessa formação, desse profissional que vai... Eu não estou numa boate não, tá, pessoal? É porque a luzinha aqui do Red Light, ela tem um probleminha. A gente vem exatamente falar desse profissional que... Só um minutinho. Que... Está conseguindo me ver? Desse profissional que vai estar dentro desse set, né? Como é que se forma esse profissional, né? Como é que se forma esse analista, né? De que lugar ele vai ter a construção dessa base conceitual para poder fazer esses atendimentos, né? Então, eu acho que aí está a grande sacada e a grande importância de não perdermos aí essa palestra aí na semana que vem. Nessa semana, né? Justamente. Eu queria aproveitar aqui também, convidar vocês, já está acontecendo, inclusive, no YouTube, né? Um programa Sueli Melo, tá? Da TV Brasil. Então, se você procurar aí no YouTube, TV Brasil, escrever TVN Brasil, eu vou escrever aqui no chat, ó.
EVN Brasil, você vai ver a nossa querida professora Bárbara, que é professora hoje nossa, já foi nossa aluna. Ela estará falando de um tema importante sobre a imaginação dos contos de fada na formação da personalidade do sujeito. Já está acontecendo, começou às 9 horas. Tá? Então, entra lá, assista, curta essa garota que vale a pena, né? É uma forma da gente prestigiar ela, tá? E assim como um dia você também vai estar aqui e os outros também vão estar sendo convidados a prestigiar. Olha só que momento maravilhoso, né? Então, Júlio, meus parabéns, tá? Obrigado a todos vocês. Que tem pergunta, Lúcio? Teve pergunta agora. mais? Teve várias perguntas, eu acredito que você foi respondendo durante o processo, né? Tá bom. Você estava tão empolgado aqui falando, você não falou o nome de ninguém, mas eu percebi que dentro das perguntas você já estava abordando aí a sua fala. Então, acredito tá que... certo. Eu posso passar aqui o meu Instagram, Lúcio? A gente está agora com um Instagram, pessoal. Quem quiser nos seguir lá é Júlio André Psi, tá? Psi. Quem então quiser me seguir lá no Instagram, a gente está com esse perfil agora lá, que está com umas mensagens bem bacanas que a gente tem trazido aí dos nossos estudos, aí, ó, tá bom? Júlio André Psi, eu acho. Isso. Eu acho que eu tenho outro meu, só que tem muita coisa particular, e esse agora está só com a psicanálise. Quem precisar de atendimento, pessoal, eu atendo também pelo Instituto Âmago, né? Sou credenciado pelo Âmago. Posso deixar meu telefone aqui, Lúcio, rapidinho? Eu já deixei aqui, olha aqui para você ver, porque você está falando, você fica empolgado, aí você não olhou, mas olha o seu telefone aí. Tá aí, tá certo. Tá certo. Obrigado. É isso, Lúcio. Muito obrigado, meu amigo. Anote aí, pessoal. Então, pessoal, ó, semana que vem, sábado agora, estaremos juntos, né? E o mês que vem também tem muito mais aí pra gente, viu? Um abraço a todos vocês, boa noite, obrigado, Júlio. Obrigado a todos que estiveram conosco. E curta, viu? Curta essa apresentação se você gostou. O Júlio vai olhar lá, se não tiver curtidas, ele vai achar que você não gostou da apresentação dele. Um abraço a todos vocês, gente. Fica com Deus, até mais. Tchau.